esse arranjo não faz mais sentido pra mim. Por quê? Porque eu não consigo mais ser provedor. As grandes empresas hoje se transformaram. Basicamente, é creche de mulher. Sabe qual é o seu primeiro efeito disso? Vai acentuar a diferença ideológica entre homens e mulheres. Vocês que lutar contra a misoginia vai ficar muito mais misógino. No fim disso, vai acabar com o fim do voto feminino em uns 20 anos. Põe aquele vídeo, por favor, da Folha, que o Kim fala e depois a Tabata fala. Vocês viram isso? Eu vi que existia esse vídeo, mas eu não assisti. Por favor, coloquem esse vídeo, porque assim, eu acho que esse vídeo... Vai da Globo? Não é da Globo News? Foi da Globo? Eu não lembro se era da Folha, acho que foi da... Tá certo, foi da Globo. Foi Globo News. Por favor, coloquem esse vídeo que é muito importante a distinção, né? E isso é um problema que a gente tem que lidar. E assim, mulheres, eu preciso da ajuda de vocês porque... É Globo News ou Jornal Globo? Eu sei que tava no Instagram. Eu acho que era Globo News, mas eu posso estar enganado. Eu não sei se eles publicaram no... Vamos ver. Que assim, o Kim é sobre o projeto da misoginia no Senado. Você escrever Kim, Kataguiri e Tabata, talvez. O Kim, ele faz uma defesa bastante séria, bastante real, né? E bem no mérito do projeto. E depois vem a Tabata, e a Tabata faz... Vê no Instagram que eu quero ver os comentários também. Por favor, o Instagram vai ser melhor. Mas eu preciso saber onde que tá isso. Deve estar no Instagram do G1, se não me engano. Globo News mesmo, o pessoal do chat está falando aqui. Então, assim, e aí depois vem a Tabata, e a Tabata faz uma análise completamente sentimentaloide, tá? Sem argumentos nenhum. Põe no Insta, Júnior, por favor, que eu quero que a gente veja os argumentos depois. E a Tabata faz uma análise completamente sentimentaloide e depois os comentários, assim, 90% Tabata. É complicado. Eles têm que ser machistas sempre. Cadê? É um que tem a tela dividida, os dois. Onde está esse vídeo? Eles postam bastante, né? Postam, hein? Cacete. Aí, ó. Opa, pra cima. Aí, esse aí. Boa. Vamos ver esse aqui. Contra a lei da misoginia, primeiro por causa da subjetividade do tipo penal. Ele fala em aversão à mulher. Como é que eu provo o dolo? Como é que eu provo a intenção de ter aversão à mulher? Isso é absolutamente subjetivo e incompatível com o direito penal. O outro ponto de ser imprescritível e inafiançável, crimes como lesão corporal grave, gravíssima, não tem essa condição. Ou seja, eu estou dizendo que o tratamento processual para ofender uma mulher vai ser mais grave do que se eu decepar um braço dela. Vocês entendem como isso é absolutamente irracional? E colocar na lei de racismo também, a lei de racismo é para tratar de racismo, né? Hoje, se eu impeço uma mulher de ingressar no estabelecimento ou se eu ofendo uma mulher, já existe tipo penal para isso. O mesmo tipo penal que existe para homem, de injúria, de difamação. O projeto que quer criminalizar o ódio, o preconceito, a violência, a discriminação contra as mulheres não é um projeto da esquerda. Ele recebeu 67 votos no Senado, contra 0. O PL, partido do Bolsonaro inteiro, apoiou essa proposta. Segunda coisa, esse não é um projeto para criminalizar piada, para criminalizar um bom dia. Isso não é verdade. O projeto é simples. Ele tem pouco mais de uma página e ele deixa muito claro que o que é o crime é o que eu disse, é o ódio, é a violência contra as mulheres. A cada dia, 4 mulheres são assassinadas no Brasil. A gente não pode tolerar mais isso e a gente vai aprovar esse projeto porque esse ódio, essa violência toda começa assim no discurso. Sou contra a lei da misoginia, primeiro por causa da subjetividade. Vocês viram a diferença gritante na qualidade da argumentação, né? Pelo amor de Deus. Segundo que, assim, Tabata, você me desculpe, mas não dá para se criminalizar o ódio. O ódio é um sentimento. Como que você vai criminalizar um sentimento? Você vai falar que as pessoas não podem sentir algo, né? O ódio é um sentimento, é uma coisa interna, uma coisa que está dentro das pessoas. O ódio não existe no mundo fora. O que existem expressões de ódio, que já são tipificadas. Se você for lá e xingar alguém ou injuriar alguém, então isso, né, já está tipificado. A segunda coisa é, quando a gente vai olhar então os argumentos, a gente vê coisas bizarras, tipo, a direita sempre contra as mulheres. O Kim está falando ali é uma coisa muito clara e muito óbvia. Não faz o menor sentido você dizer que quem xinga uma mulher ou quem diminui uma mulher de maneira argumentativa deva ter uma punição maior do que alguém que, sei lá, bate na mulher, do que corte o braço da mulher. É óbvio que uma coisa gera um dano muito maior que a outra, né? Perder um braço e ser xingado, eu imagino que todo mundo vai concordar que eu prefiro ser xingado do que perder um braço de maneira violenta. E mesmo assim, as pessoas, e aí
né, dado a... como que eu posso dizer assim, a qualidade, majoritariamente, pelo que a gente pode ver aí nos comentários, mulheres, são levadas a erro por uma questão emotiva. Porque, assim, se você analisar friamente os dois argumentos, é óbvio que o argumento do Kim é melhor. Indiscutível que o argumento do Kim é melhor. Mas existe uma histeria, e essa histeria, ela permeia, infelizmente, a nossa sociedade, e eu acho que essa histeria, em grande parte, é o que levou os candidatos aí do PL a votarem nesse projeto, que faz com que a gente esteja ficando estúpido. Né? Estúpido, retardado, não sei o que mais dizer. O Ortega y Gasset faz uma análise do tempo que ele divide o tempo em masculino e feminino e jovem e velho, né? E aí você tem os quadrantes. E a gente está vivendo, segundo essa leitura histórica que ele faz, num tempo de mulheres jovens, né? Que é onde a histeria emocional toma conta do debate público e quem concorda é um machista misógino, um maluco que não gosta de cachorro, sei lá, que diabo que seja, e as pessoas vão defendendo coisas mais estúpidas de maneira muito emotiva, muito emocional, e a democracia, que tem seus problemas por conta disso, vai indo cada vez mais pro ralo. Cara, a questão é nem enfim. Fala, pode falar. Ô, Renato, deixa o Renato falar primeiro. Não, eu ia dizer o seguinte, esse projeto agora ele vai para a Câmara dos Deputados e, senhoras e senhores, ele vai ser aprovado. Eu acho que não vai ser aprovado. Vamos bater uma aposta? Eu acho que vai dar muito... Vamos casar cenzão? Porque é o seguinte... Você acha que aprova? Vamos casar cenzão? Tenho certeza. Por quê? Não, vamos ler, vamos ver simples, seu racional. Por que aprova? Quem vai votar contra isso aí vai ser... Agora, uma parte da oposição... Você acha que agora o PL... viu a repercussão negativa. Qual você acha que vai ser a desculpa do PL para votar contra agora que o Senado votou a favor? Tipo, que o Flávio votou a favor... que eles estão conseguindo mudanças na lei. Eles vão fazer isso, né? O Nicolas já disse que vai votar contra, que vai ajudar a barrar e tal. Então vai ter uma parte que vai votar contra. Então, só que essa parte não vai passar de 100 votos. Tá. Que é uma pequena parcela do PL... toda a bancada do Partido Missão, com o Kim e com o Kataguiri. Que mais? Cara, pouquíssimos deputados. Então, isso aí vai ser aprovado, tá, gente? Você acha que o Centrão todo vai... Tipo assim, você acha que aquele deputado do Paraná que tava brigando com a puta vai votar a favor? Eu acho que é até bom que isso passe. O que vai aumentar... Cara, esse cara é uma boa pergunta. Você acha que o cara que tava xingando a puta loucão no estacionamento vai votar a favor? Sabe qual vai ser o primeiro efeito disso? Esse cara talvez não. Esse cara ele vai faltar. Ele vai faltar. Porque ele sabe que se ele votar contra, vai falar, ó lá, também, né? O cara quer ficar brigando com as putas. Agora, se ele vota a favor... Aí fica tipo, então você vai preso já. Então acho que ele não vai votar, esse cara. Sabe qual vai ser o primeiro efeito disso? Um aumento maior ainda. Vai acentuar a diferença ideológica entre homens e mulheres. Vai ficar bem mais radical essa galera. Vai ficar muito mais machista. Vocês querem lutar contra a misoginia, vai ficar muito mais misógino. No fim disso, vai acabar com o fim do voto feminino em uns 20 anos. Um abraço. Não, olha, não sei se vai acabar, tá? O Júnior adora fazer previsões catastróficas com o fim do voto também, feminino. Né? Mas tem o gráfico, bota catastrófico? Como assim? Bota o gráfico. Bota o gráfico aí do gap ideológico. Escreve assim, Coreia do Sul, left, right. Você sabe qual é o gráfico que eu tô falando, né? Sim. Esse gráfico, esse aí. Isso aqui vai se acentuar no Brasil de uma forma... Eu acho também. Absurdo. Eu acho que um projeto de lei desse é um catalisador. Traduz aí para nós meros mortais. Traduzo. Isso é a diferença ideológica de 2005 para 2020 entre homens e mulheres. Tá? Ele mostra que ali as mulheres indo pro liberal e os homens indo pro conservador. Então, o que está indo para baixo está ficando mais conservador, o que está indo para cima está ficando mais liberal, ou seja, de esquerda. E se você olhar, o delta dos homens não é tão grande, tirando na Coreia do Sul, onde os homens foram muito para a direita. Então, você vê que a flechinha ali passa abaixo da linha base e as mulheres vão para a esquerda, mas a radicalização dos homens está maior do que das mulheres, mais acentuada.
Nos outros, as mulheres estão indo muito mais para a esquerda. Está se abrindo um delta entre homens e mulheres em todos os lugares. As mulheres estão indo muito mais para a esquerda e os homens indo muito mais para a direita. E eu acho que esse tipo de leitura é por conta disso. E tem algumas outras leituras também, né? Quando a gente vê, por exemplo, se a gente quiser entrar numa coisa mais profunda e dar uma viajada aqui, a gente entender, por exemplo, o que sustentava o papel do homem dentro do arranjo social homem-mulher. O que sustentava? Não sei. A capacidade de prover, ser um provedor. Sim, o arranjo era construído da seguinte maneira. Sim. O homem é o provedor, sim, a mulher é a parte de nurture, né? A parte que cuida das crianças e arruma o lar e cuidado. Exato. Com a Revolução Industrial e depois com a Segunda Guerra, principalmente, isso se inverteu um pouco, né? Então as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e a capacidade, então, de prover dos homens foi abalada. A capacidade de provedor solo dos homens foi abalada. E aí isso começa, então, e aí, por conta disso, também tem a questão de sufrágio. E as mulheres, elas falam, bom, como nós também estamos provendo, nós também demandamos mais coisas da sociedade. Né? Então demandaram direito a voto, demandaram maior participação profissional, igualdade de direitos e todas essas coisas. Inclusive hoje eu até diria que é fato que as mulheres têm mais direito que os homens, não é igualitário. O feminismo passou a... Dê alguns exemplos. De que direitos que mulheres têm que homens não têm. Por exemplo, no Brasil, o direito de se aposentar 5 anos mais cedo. Né? É um direito. O direito de não servir ao exército. O direito de não servir ao exército, ou servir de maneira voluntária, né? A faculdade de poder servir ou não servir ao exército. Tem também a questão de uma lei como a Maria da Penha, que é uma lei que é exclusivamente feminina. Você não pode, como homem, né, se valer da lei Maria da Penha. Então tem vários, tem outros direitos também, mas enfim, acho que esses são um bom exemplo. Aí, hoje, o que acontece? As mulheres estão tendo mais educação que os homens. Se você for olhar nas universidades, existem mais mulheres se formando que os homens. Existem mais homens que estão olhando esse arranjo e falando assim, esse arranjo não faz mais sentido para mim, por quê? Porque eu não consigo mais ser provedor. E eu não quero um outro arranjo. Né? E as mulheres também nos anos aí, principalmente anos 70, 60, 80, elas começam a ir mais para o mercado de trabalho e é vendido para toda uma geração de mulheres que ser mãe não é bom, não é legal e que elas têm que atingir sucesso profissional e que elas então precisam se masculinizar através disso. E aí a gente está vivendo numa dissociação, num momento bizarro, onde as mulheres estão com aspirações profissionais que antes eram apenas masculinas e os homens muitas vezes estão se sentindo incapazes de prover um lar. Né? E aí você tem... Mas tudo isso é muito artificial, por isso que isso vai colapsar. Isso já está colapsando e isso é perigoso. Eu não sei... Porque por exemplo, as grandes empresas hoje se transformaram basicamente... E assim, pode trazer vários exemplos, inclusive de amigos, assim. É creche de mulher. Elas não produzem o suficiente, mas elas têm que estar lá. Aonde? Empresas são creches de mulheres. Eu já vi esse argumento. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha ele é programador de banco. Ele faz um serviço assim para 5 mulheres que não trabalham. Mas elas vão estar lá. E o RH, como o RH é todo de mulher, sempre vai contratar mulher. Quando elas começam a entrar nesse sistema, elas começam a se replicar. Sim, e a empresa fica lotada daquilo, vai diminuindo a produção, fica menos criativa, vai colapsar. Aconteceu isso muito rápido na empresa dos jogos, por exemplo. Encheram de mulher na empresa dos jogos, estão tudo falindo. Sim. Só que tem um problema. Toda uma indústria colapsando por conta dessa interferência artificial de política, tipo de Black Rocks da vida, criando políticas. Sim, mas é Black Rock mesmo, tá? Sim, você tá dando risada, mas é diretamente a Black Rock, no caso de games, é Black Rock que anunciava para ter mais diversidade. DEI, Diversity Hires. E você não conseguiria dinheiro para começar um jogo se você não
tivesse estúdios isso. grandes, sim. Mas o ponto que eu quero falar nem é esse. O ponto é, com essa primeira leva de automatização de inteligência artificial, os trabalhos que vão ser desmontados primeiro são trabalhos majoritariamente femininos. Porque como você teve essa divisão e o que ele está falando aí, o Júnior, tem um aumento desproporcionalmente, sim. Desproporcionalmente, sim. Então, por exemplo, você pegar profissional de RH, Product Manager, compliance, enfim. Parem de derrubar nossas lives, mulheres. Só para terminar, então, o raciocínio. Essas mulheres vão ser desproporcionalmente impactadas nesse primeiro momento, mas eu não acho que isso vai implicar numa volta desse período, desse arranjo homem provedor, mulher que fica em casa e tem filhos, tá? Mas esse arranjo, mulher fica em casa, tem filhos, homem provê, a gente tá falando do período muito curto, dos anos 30 até os anos 70, vamos dizer bem a verdade. Não, senhor. Esse mundo perfeito que os Red Pills pregam, eu tô falando, não é isso que eu tô pregando. Eu tô pregando esse sistema completamente... O que você tá na pregando? época da Revolução Industrial, as mulheres não saíam para trabalhar nas fábricas, as crianças saíam para trabalhar nas fábricas, todo mundo trabalhava em fábrica. Depois, né? Na verdade, as mulheres saíram para trabalhar na fábrica depois que os homens foram para a guerra. Antes elas não iam trabalhar na fábrica. Mas o que eu digo por exemplo, aquele gráfico aqui, vamos voltar pro gráfico. Aqui. Isso aqui vai... Onde que vai parar? Os homens estão vindo para cá. Sim. As mulheres, isso aqui vai acentuar. Uhum. Quem vai primeiro ceder? Sim. Isso, historicamente, geralmente... Ou eles vão se encontrar... aqui, Historicamente, quem vai ceder aqui, a mulher, o homem vai vir para cá, em algum momento a mulher vai... Geralmente, você sabe como que isso acontece, né? Queda de natalidade. Não, com invasão de um povo bárbaro com culturas diferentes, tipo um Islã. Geralmente é assim que acontece. Então, você tem uma sociedade, essa sociedade começa a ficar mais próspera. Conforme ela vai ficando mais próspera, ela vai ficando mais feminilizada e vai dando mais espaço para as mulheres. Aí esses homens vão ficando mais fracos e então eles são invadidos por uma tribo de homens mais fortes, de bárbaros, né? Seja o Império Romano ou o Islã ou qualquer coisa. Eles vêm aqui, matam os homens, pegam as mulheres para eles e as mulheres então têm que se adequar ao novo normal. Geralmente é assim que acontece, mas agora, com o avanço da tecnologia, talvez esse ciclo histórico seja quebrado. É isso que a nossa geração vai ver. Era isso que eu queria falar. Se não quebrar... Eu falei isso numa live, eu falei que o fim do voto feminino ia começar a ser pregado. Eu falei numa live que é espectro pro Sr. Ricardo. Ia começar a ser algo comum. Logo, pessoas pregando abertamente o fim do voto feminino. Sim, já tá, né? Nos Estados Unidos já, tem gente... já tem mulheres grandes, inclusive. Como é que é o nome daquela ruiva lá que ela prega isso? Ela em alguma coisa? Que depois ela era toda conservadora e não sei o quê. Aí descobriram que ela namorava um negão e aí ela ficou sem moral, né? Agora tem ela era toda, um sociólogo. Alt-right, não sei o quê. Tem os brancos americanos e não sei o quê, futuro branco americano, e descobriram que ela namorava um negão. Então quando eu falo... deu ruim pra ela. Quando eu falo isso, gente, isso já está acontecendo, tá? Eu já vi isso acontecendo, tá se normalizando isso. Porque, como ele falou, os homens vão ver, cara, isso aqui não tá sendo bom pra mim. O problema é que os homens da nossa geração, que são os incéis, eles estão vendo isso, que isso não está fazendo sentido, só que em vez de se organizar e lutar pelo que eles acreditam, eles só estão virando e falando assim, eu tô saindo, eu não quero, esse arranjo não é bom pra mim, eu só estou fora do arranjo. Virando migtaus. Eles estão... Mas isso é da nossa geração. Geração Z... Geração Z... O problema da geração Z é que existem muito poucos geração Z, né? A minha geração X, os pais da geração Z tiveram muito poucos filhos, então, e os boomers e os velhos não estão morrendo, então vai ser muito mais difícil para eles causarem uma mudança por questões de tecnologia, então a capacidade deles de agir vai ser quase menor, eles vão ter menos dinheiro e eles vão ser minoria. O capital ainda tá... Porque geralmente essas mudanças eram catalisadas pela juventude, e a juventude demograficamente sempre foi o maior grupo. E agora, pela primeira vez... desde que eu sei, pelo menos, acho que isso é pela primeira vez na história, dá pra se falar, os jovens são menos que os velhos, então vai ser muito mais difícil fazer esse tipo de mudança de status quo. Falou que você falou mal dos Red Pills, mas você tá defendendo exatamente a mesma coisa que eles.
Não, eu falo mal dos Red Pills, eu não acho que toda análise e toda visão de mundo Red Pill está errada, tá? Tem conceitos que são interessantes, tem conceitos que têm seu mérito. O que eu acho errado do Red Pill é o que ele propõe na questão do desengajamento da juventude. É uma ideologia que promove, ela é uma ideologia em alguma medida suicida em frente à posteridade, porque ela não promove alguma espécie de reconciliação. Ela faz um diagnóstico, que é um diagnóstico muitas vezes que tem seu mérito, mas ela não se propõe a buscar algum tipo de reconciliação entre homem e mulher, que olhe para o futuro e fale assim, não, ó, é isso, beleza, existe isso, existe aquilo, tem hipergamia, tem... alguns problemas da psique feminina. Ele não faz o Red Pill não faz uma autocrítica masculina, tá? Faz muito pouco de uma autocrítica masculina. É uma ideologia que joga os problemas só no outro. Isso é falho, bastante falho, né? E aí, enfim... E aí fica essa ideologia que é uma ideologia de morte, né? Uma ideologia que não prega, não faz um diagnóstico, fala, o diagnóstico é esse, minha autocrítica é essa, e aí então a gente vai buscar uma síntese e vamos construir um amanhã melhor a partir disso. Não, ela simplesmente faz um diagnóstico e fala assim, as mulheres são vagabundas e foda-se, eu vou ficar aqui jogando videogame em casa. Isso aqui, a Maria falou, a maioria das mulheres vota mal, eu não. As mulheres estão ficando mais conservadoras e elas não estão ficando mais conservadoras, estão ficando mais esquerdistas, ao contrário. As wokes não têm filhos venceremos no turno, mas elas nunca tiveram filhos e elas continuam colonizando as mentes dos jovens. Então, não é assim que elas se replicam, não é tendo filho. Mas isso que ela falou tem uma coisa que é verdade. Mulher casada não vota igual mulher jovem solteira. Mulher casada geralmente vota mais à direita. E, de fato, as mulheres que têm filhos, então se a gente pensar no futuro, se essas mulheres que têm filhos forem capazes de replicar os valores delas para as próximas gerações, o woke tende a morrer. Simplesmente porque eles não se reproduzem. Foi boa essa discussão. Você gostou?